Salve, torcida tricolor! Fala, galera, chegando aqui no canal do Lessa com mais um pré-jogo. E a vantagem de gravar o pré-jogo com mais atraso, mais tarde, é que a gente já tem a lista de relacionados para o jogo de hoje contra o Santos, a estreia do Fluminense no Campeonato Brasileiro, esse primeiro jogo, uma expectativa bastante alta, eu acho que talvez a maior dos últimos anos em relação ao que o Fluminense pode apresentar, depois de um dia muito cheio, muito movimentado, com treino aberto nas Laranjeiras, que não acontecia há 3 anos, com Fred anunciando a aposentadoria, confirmando a aposentadoria, e polêmicas do técnico Abel Braga provocando aí o Flamengo. Enfim, um pré-jogo recheado aqui para vocês. Antes, deixa o like aí no canal, já somos 20 mil inscritos aqui no canal do Lessa. Peço sempre a vocês, quanto mais like vocês deixam aí, mais pessoas vão conseguir assistir esse vídeo. E se inscrevam também, quem não é inscrito, já vai chegando, se inscrevendo, deixando, ativando aí as notificações, porque aqui no canal do Lessa vocês sabem que tem sempre informação exclusiva, tem muita opinião, e hoje estaremos juntos lá no Maracanã, mais uma vez, para acompanhar essa estreia do Fluminense no Campeonato Brasileiro. E onde o Fluminense pode jogar? É o que muita gente está se perguntando, né? E algumas pessoas estão colocando, principalmente a mídia, o Fluminense talvez como uma quarta força ali do Campeonato Brasileiro, atrás do trio que é o favorito em tese, Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, são pelo menos os times com mais dinheiro, são os times mais ricos que fizeram mais investimentos nos últimos anos. Mas será que o Fluminense pode incomodar essa equipe de fato na briga pelo título? A gente lembra que o Internacional, do próprio Abel Braga, brigou até o último minuto pelo título com o Flamengo e com um time completamente normal, um time bem encaixado, mas normal, né? Tudo bem que o Atlético não estava com essa força em 2020 que estava no passado. Então, com o elenco que o Fluminense tem atualmente, para mim, nada impede que o Flu esteja nessa disputa. Mas o que vai impactar para mim, eu já falei isso em outros vídeos aqui no canal, é que o Fluminense tem Copa do Brasil e Sul-Americana. E pelo que eu apurei, pelo que eu vi internamente, dá a entender que o Flu vai acabar priorizando um pouco essas competições mata-mata, porque são competições rentáveis e que, de fato, o Fluminense tem um caminho mais curto aí até o título. No Brasileiro, há a possibilidade, sempre há, mas é um caminho mais difícil, tem favoritos, é um campeonato muito mais longo. Então, eu acho que vai depender muito disso, da atenção que o Fluminense vai dar em outras competições para a gente saber o quanto isso vai impactar ou não no Campeonato Brasileiro. Hoje, já vou colocar aqui até para vocês, o Fluminense não vai ter Paulo Henrique Ganso, né? O técnico Abel Braga já decidiu poupar o camisa 10 do Fluminense, inclusive ele tinha escalado depois do jogo contra o Oriente Petroleiro, mas disse que ele só não iria a campo se ele estivesse com um desgaste muscular, se os exames apontassem algo nesse sentido. E parece que foi o que aconteceu, o Ganso não vai para o jogo hoje. Em contrapartida, Nino e Calegari estão de volta ao time titular. E aí, como que o Fluminense vai ficar, né, para esse jogo contra o Santos? Como vai ser escalado? Será que chegou a vez de Natan finalmente entrar no time, ter uma chance, até como titular? Acho muito improvável, né? Eu arriscaria aí um Martinelli entrando ali, Martinelli ou Nonato, acompanhando André e Iago no meio, fazendo um tripé ali no meio campo, né? E aí seriam 3 volantes, ou a manutenção daquele esquema que iniciou o ano, que a gente criticou tanto, né, com apenas 2 homens no meio, e entrando o William ou o Luiz Henrique no ataque. Essa para mim é a dúvida. Se eu tivesse que arriscar, eu arriscaria isso, Luiz Henrique ou o William entrando no ataque, né? Claro, vai depender da estratégia que o Abel está pensando aí para esse jogo contra o Santos, como ele imagina que o Santos vai jogar, mas eu acho que as possibilidades são essas, né? Eu, sinceramente, manteria a princípio, eu não sei como o Luiz Henrique está treinando, se ele está 100%, se ele já está muito bem, enfim, né? Eu acho até que sim. Então, se ele estiver bem, eu acho que ele deveria entrar como titular, e aí mantendo, porque barrar o Arias agora, para mim é um erro, né? Só que aí você tem a questão de ter somente esses 2 caras no meio campo. Isso para mim é muito ruim. Eu sempre critiquei isso, não concordo, não acho que a equipe consegue ter um bom desempenho dessa maneira, né? Foram as poucas vezes que o Fluminense jogou bem com essa estrutura de jogo.
Então o que eu acho que poderia ser feito também, não tem Felipe Melo? Tira um zagueiro e coloca um volante. Mas o Abel, e coloca mais um homem ali no meio, né? Aí você mantém o Arias com o Luiz Henrique. Mas o Abel já deu mostra de que não está muito afim de fazer isso, não fez isso nem contra o Oriente Petroleiro, e que ele não tinha o Nino e nem o Felipe Melo, poderia ali. Por isso que eu falo, o importante é você testar mais formações, né, de colocar, não só testar em alguns minutos do jogo, mas até iniciar uma partida, é que num momento como esse você pode variar mais. É isso que eu falei lá no jogo de quarta-feira, né? Para um jogo como esse contra o Santos, serviria também. Enfim, mas acho que dificilmente o Abel vai fazer isso. É difícil, mas caso o Natan entre em campo, a gente vai ter um encontro aí de Natan e Ricardo Goulart, 2 jogadores disputados por Fluminense e Santos na janela de transferência, né? O Fluminense quase contratou o Goulart e quase perdeu o Natan para o Santos também. Isso gerou uma rivalidade aí ainda maior, principalmente entre as torcidas. Começou a zoeira de Real Madrid e Valência, e hoje, se o Natan jogar, teremos um encontro desses 2 jogadores aí. Acho difícil, mas quem sabe o Natan vai a campo. E quando a gente fala de Fluminense e Santos, é impossível também não lembrar de 2019, Oswaldo de Oliveira e Paulo Henrique Ganso quase saindo na mão do lado de fora do gramado, aquele jogo que ocasionou a demissão do Oswaldo naquela partida, pós-partida no Maracanã, né? Foi realmente aquela cena lamentável entre Paulo Henrique Ganso e Oswaldo de Oliveira. E ano passado, né, no jogo do Maracanã, o Fluminense venceu o Santos por 1-0 com gol de Nenê. Pois é, Nenê. Bom, é isso. Acho que Fluminense, em relação ao Fluminense, é o que a gente pode esperar hoje, né? É um time que está no momento melhor, tecnicamente é melhor que o Santos, que não vem fazendo uma boa temporada. Aliás, pelo contrário, o Santos vem mal, por isso a expectativa é ainda maior para esse confronto. E eu vou chamar agora meu amigo Bruno Faria, lá da CBN de São Paulo, com todas as informações sobre o Santos, ele que acompanha de pertinho o time lá da Baixada. Fala aí, Bruno. Tudo bem, Vitor? Um abraço para você, para quem nos acompanha. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o Peixe, o Santos que estreia neste fim de semana no Campeonato Brasileiro, e o torcedor ainda tem muita dúvida sobre o que esperar do clube praiano nesta atual edição. Ano passado brigou contra o descenso. Nas 2 últimas edições do Campeonato Paulista, também a briga foi contra a zona de rebaixamento. Mas para este sábado, estreia contra o Fluminense, o Fabián Bustos, o argentino, terá a possibilidade de promover 2 estreias. Johan Julio, que foi apresentado, ganhou a camisa de número 8, e Bryan Angulo, os 2 equatorianos, já estão no bid da CBF, estão aptos para estrearem pelo clube praiano. Importante a gente lembrar também que o treinador argentino já terá problemas na lista de relacionados, isso porque 6 estrangeiros atualmente defendem o Santos na competição. Os uruguaios Emiliano Velasquez, o Carlos Sanches e o Rodrigo Fernandes. Os equatorianos Johan Julio e Bryan Angulo, além do chinês Ricardo Goulart, ele que em 2019 abriu mão da cidadania brasileira para aceitar o passaporte oriental. Então ele é considerado um estrangeiro no futebol brasileiro. E além disso, Ângelo está recuperado de lesão na coxa, mas dificilmente deve ir para o Rio de Janeiro. Léo Batistão está na fase final de transição para o gramado. E ainda tem o problema do zagueiro Kaique, que na última terça-feira, na estreia do time na Copa Sul-Americana, teve uma fratura no nariz. Ele passou por uma correção, mas ainda não estará à disposição para esse duelo contra o Fluminense. Tá bom, amigo? Um abraço para você e para todos que nos acompanham. Bom jogo pra gente. Até mais. Bom, arbitragem. Anderson Daronco vai apitar o jogo, árbitro FIFA, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau, que também é da FIFA. Árbitro experiente, já conhecemos bem, às vezes irrita um pouco, mas também, claro, tem capacidade de fazer bons jogos. Torcer para que o Daronco faça uma boa partida hoje no Maracanã. Vamos ver se ele não arruma nenhum problema e não dificulte a partida para nenhum dos lados. Jogo que terá transmissão somente do canal Premier, beleza? Não terá TV aberta, transmissão somente pelo Premier. É isso, pessoal. Pré-jogo tá feito, fechado. Logo mais, né, uma análise de tudo que aconteceu nessa partida no Maracanã. Fluminense e Santos, como sempre, do Maracanã não tem conseguido fazer as lives, como já expliquei a vocês, né, devido às transmissões da Rádio Globo CBN, mas chegarei aqui no canal com uma análise falando tudo sobre esse confronto, beleza? Tamo junto, valeu!